do Efluente, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do EfluenteCast. Agora a gente vai começar uma série sobre tratamentos microbiológicos e dando sequência ao que a gente já vem falando, né? Então a gente já falou sobre os tratamentos físicos, a gente falou sobre sedimentação, flotação, a gente conversou também sobre os tratamentos físico-químicos, então coagulação e floculação principalmente. E agora a gente dá para essa abertura para essa parte mais biológica, né? A gente vai falar de lagoas e sistemas que têm aí a sua principal atividade biológica, beleza? Então, olá amigos do EfluenteCast, tudo bem? Então, como o Augusto colocou, a ideia desses episódios agora é falar um pouquinho sobre tratamento biológico, em especial as lagoas de estabilização. E para começar, eu acredito que o melhor é a gente falar das lagoas anaeróbias, que são aquelas que quase sempre se posicionam quando então são utilizadas na primeira etapa do tratamento biológico, são as lagoas anaeróbias. Então, quando a gente fala em lagoa anaeróbia, o próprio nome diz, o metabolismo desses micro-organismos é o metabolismo sem a presença de oxigênio. Então, a gente tem algumas premissas para que essas lagoas possam ser implantadas e depois que tenham uma boa eficiência e que acho que a gente pode comentar que é interessante para quem nos ouve, né, nos escuta e nos vê, pode auxiliar, pode ajudar. Uma lagoa anaeróbia tem por característica então essa ausência de oxigênio, e isso é um ponto crucial, porque mas como que eu vou ter uma ausência de oxigênio se eu não essa lagoa está em contato com o ar? E aí, de novo, né, justamente o projeto ou as dimensões dessa lagoa vão influenciar bastante. Então, uma das primeiras coisas que a gente sempre cuida na lagoa anaeróbia é a profundidade. Por quê? O oxigênio ele vai penetrar ali até uns 20, 30 centímetros, né, a própria luminosidade. Então, se eu tenho uma lagoa com uma profundidade menor, mais rasa, esse tipo de influência tanto do sol quanto do oxigênio que tem pelos ventos, que é o grande trocador, vamos dizer assim, incorporador de oxigênio, né, no sistema de lagoas, e no caso da anaeróbia ele vai atrapalhar. Então, se eu tenho uma pequena camada só em que isso influencia, eu consigo manter esse regime anaeróbio dessa lagoa. Então, um ponto principal, importante, não vou dizer principal, tem outro ponto que eu acho que é principal e que muita gente esquece. E quando a gente avalia, né, nas nossas consultorias, que a gente já olhou para N lagoas anaeróbias trabalhando, alguns parâmetros são esquecidos. Mas a profundidade é um que é importante. Então, ela ter uma profundidade entre 5 metros, um pouco mais, um pouco menos. Já vi lagoa de 7 metros operando bem. Já vi até lagoa de 3 metros operando bem, mas com algumas premissas que a gente, de novo, tem que tomar cuidado. Então, o ideal é que ela seja profunda, para que ela tenha pouca área superficial, para justamente evitar a transferência de oxigênio e a influência que tem o sol mais o oxigênio na presença de um micro-organismo autotrófico, uma alga, por exemplo, que vai atrapalhar meu processo de tratamento. Só que algo que vem talvez antes disso e que é mais importante do que isso é a carga orgânica que eu estou aplicando. Então a gente chama no dimensionamento, né, lá dos livros do von Sperling, o LV. Então quando eu vou fazer um dimensionamento para esgoto, o LV ideal, o recomendado, é entre 0,1 e 0,3 kg de DBO por metro cúbico por dia. No entanto, quando a gente vai trabalhar com sistemas industriais, eu posso trabalhar com LVs até um pouco maiores do que isso, né? Eu não vejo grandes problemas com relação a isso. A gente já viu lagoas trabalhando com LV até menores, um pouco também, em relação a efluente industrial, e dão conta. O que a gente tem que cuidar é que o LV tem que estar próximo disso. Então, é melhor que eu tenha um LV um pouco maior do que eu tenha um LV menor. O que não pode fazer é você dimensionar uma lagoa anaeróbia pelo TDAH. Por quê? O TDAH ele não vai te dar essa garantia que o teu sistema vai ter tanta carga orgânica que ele então se mantenha anaeróbio. Porque o que vai acontecer num sistema com baixa carga orgânica? Eu vou consumir a carga orgânica, não tendo carga orgânica, o oxigênio que vai estar presente dentro do meu sistema de tratamento biológico, né, começa a aparecer. Então, a gente já viu a lagoa anaeróbia começar na parte superficial, se tornar esverdeada. Ela vai para uma coloração cinza, que é terrível, que é a pior cor que ela poderia ter, né? Então, por característica, ela tem uma coloração preta, e ela vai para uma característica de coloração cinza e pode começar a aparecer algas. Já vi, né, algumas lagoas anaeróbias com carga orgânica aplicada baixa,
Né? Então, o que a gente costuma fazer na consultoria? A gente faz um caminho contrário. A gente calcula quanto está sendo a carga orgânica aplicada. E aí eu verifico que está muito longe de 0,1 a 0,3, daí eu digo, opa, acende um alerta, né? Então não vou dizer que carregar ou sobrecarregar a lagoa é interessante, mas mantê-la dentro de um limite próximos desse é interessante para que eu garanta que esse sistema está dentro de uma carga orgânica ideal para que ela se mantenha anaeróbia e o sistema de tratamento consegue operar bem, mantendo o meu sistema anaeróbio. E para esse sistema é extremamente importante que a gente tenha uma alimentação sempre contínua dessa carga, né? Ou ele consegue absorver uma variação de carga para cima ou para baixo? Consegue. Todo sistema de lagoa, ele tem um TDAH mais elevado, né? A gente falou de TDAH e não dimensionar pelo TDAH. Por exemplo, recomendado para esgoto, que já tem uma carga orgânica padrão, vamos dizer assim, né? A gente sabe mais ou menos quanto fica DBO e DQO de um esgoto, é diferente do efluente industrial, que a carga orgânica, a DBO é muito maior do que é um efluente de esgoto, né? Que é um esgoto. E então, quando a gente olha para isso, a gente vai perceber que se eu mantiver a carga orgânica, o que vai acontecer? A carga orgânica vai me dar o volume. Então, se eu mantenho ela constante e eu tenho um aporte de carga maior, certamente o volume dessa lagoa vai dar um pouco maior e meu TDAH aumenta. Então, eu já vi lagoas com 15 dias, lagoas anaeróbias, de abatedouros, por exemplo, avícola, com 15 dias funcionando maravilhosamente bem. Por quê? Porque ela tinha realmente um LV equilibrado, estava dentro da faixa recomendada pela literatura. Então, de novo, a gente não deve se basear nisso, né? O von Sperling fala, por exemplo, que valores acima de 6 dias de TDAH, tu pode ter aparecimento de algas. Por quê? Porque ele justamente está baseado nessa carga orgânica padrão, vamos dizer assim, que o esgoto tem, que no efluente industrial não tem. Eu não tenho carga orgânica padrão, né? Então, se eu não tenho uma carga orgânica padrão, eu não tenho como garantir que o TDAH fique entre 3 e 6 dias, que é o recomendado pelo von Sperling, por exemplo, né? Então, o que ele fala, e isso sim é muito importante, uma lagoa anaeróbia com menos do que 3 dias de tempo de residência, aí sim eu posso ter problemas. Por quê? Porque o meu ciclo anaeróbio, que vai lá da hidrólise, acidogênese, acetogênese, né? E a metanogênese, ela não vai se completar, ou tem uma dificuldade de se completar. E aí sim eu vou ter geração de cheiros, além do que a lagoa anaeróbia normalmente tem. Né? Então eu vou... Esses processos são os mesmos que a gente tem no ASB, né? É o mesmo processo anaeróbios degradação. nas fases do ASB, é a mesma coisa. Né? A diferença é que aqui é um processo bem mais lento. A lagoa, por si só, né, já são processos mais lentos. Mas por que a gente fala de lagoa? Porque é um sistema barato, né? Muita gente tem aplicado, serve para uma imensidão de sistemas de tratamento, já foi aplicado em laticínio, esgoto mesmo. Esse era um ponto que eu ia te questionar. Claro que o espaço disponível vai interferir bastante nisso, né, de quando usar uma ou outra, mas quais os outros pontos que normalmente o pessoal leva em consideração entre vou adotar uma lagoa e vou adotar algum outro tipo de sistema? Isso tem mudado em função do preço, especialmente do sistema de impermeabilização, né, que aumentou, como tudo, mas que no passado, quando eu não tinha essa necessidade, vamos falar um passado bem passado, né, talvez 10 anos atrás, 15 anos atrás, onde se começou a fazer essas exigências, né, de ter impermeabilização, até então ela é aplicada porque era um sistema barato. Né? O que tu gasta numa lagoa anaeróbia? Praticamente nada, escavação, um sistema de tubulação de entrada e saída e deu. Né? Hoje você tem um sistema de impermeabilização que também não é, comparado aos demais sistemas, não é caro, né? E a gente no Brasil, a gente não tem essa preocupação com área. Então, tendo uma área disponível, e a lagoa anaeróbia, em especial, ela ocupa pouca área. Ela vai trabalhar muito mais profundidade, volume do que área, né? Diferente do lagoa facultativa que a gente vai falar na sequência. Então, o fato dela usar pouca área, teoricamente não teria nenhum tipo de impedimento, né? Ele é um sistema simples. Simples usado quando? Quando eu tenho alta carga orgânica, né? O que é alta carga orgânica? Valores de DBO acima de 1.000, 1.500, são considerados valores altos. Né? Mas a gente pode aplicar ela para esgoto que tem valores de DBO bem menores que isso, 200, 300, né? Também dá. Né? O que a gente percebe... Se tiver valores mais altos, já é bom partir talvez para uma outra... a gente tem um exemplo aqui de Passo Fundo, né? Que um sistema de lagoas anaeróbias no nosso esgoto não deu muito certo. Porque gerou muito mau cheiro. Por quê? Porque era uma água que ela nem era anaeróbia,
nem ela era aeróbia. Era projetada como anaeróbia, mas como ela foi projetada para receber uma quantidade de esgoto X, e recebeu X dividido por 2, 50% disso, às vezes até tinha menos, né? Tinha uma época que começou com 30%, acho que era, e o que acontecia? A lagoa tendia a ficar aeróbia, e não anaeróbia. Então, quando eu tenho uma carga orgânica baixa, eu tenho que tomar um cuidado. Né? E aí eu tenho o problema que aconteceu aqui, que foi a questão do cheiro. Muitos processos. E não é diferente em outras lagoas anaeróbias. Né? A gente já viu em abatedouros, laticínios, no entanto, a grande maioria deles com um afastamento, né? Especialmente aí de centros populacionais. Se eu estou numa área industrial, até há uma certa tolerância. Mas igual é o principal indicativo que a gente já comentou no episódio sobre odores, né? Normalmente é um dos principais indicativos para o pessoal denunciar alguma coisa do tipo. E não gostar, não aplicar, não olhar isso como uma coisa boa, né? De fazer a utilização. Agora, especialmente ali, né? Subiu sudoeste para cima, a gente conhece várias situações lá em que as lagoas anaeróbias são extremamente aplicadas, porque tem calor, né? Então no sul a gente sofre com isso, né? O tratamento biológico tem uma relação direta com a temperatura, então ela diminui exponencialmente com a temperatura, né? Como o contrário é verdadeiro também. Então, mesmo aqui no sul, no Rio Grande do Sul em especial, elas foram muito aplicadas. Hoje ainda são aplicadas, mas tem certamente um diferencial em relação a você projetar ou trabalhar com uma lagoa anaeróbia no centro-oeste brasileiro, né? Que a temperatura muda bastante. Pois por essa função da gente ter, por exemplo, essa alteração na temperatura, lá a gente consegue ter uma relação de dimensionamento diferente do que aqui? Sim, eu posso usar, o que vai diferenciar? Eu posso usar uma carga orgânica aplicada um pouco maior. Porque na realidade essa carga... atividade microbiana Isso aí, mais forte. Exatamente. Porque eu vou ter uma cinética de degradação um pouco mais forte, né? E essa cinética de degradação me permite fazer esse processo de conseguir fazer uma remoção mais rápida. Então, portanto, a minha lagoa é menor. Para ela ser menor, eu vou usar uma carga orgânica aplicada maior, né? Para ter um volume menor. Então, esse equilíbrio é importante, por isso ela varia de 0,1 a 0,3, né? Então, se eu fosse trabalhar em números, eu tenderia muito mais ao 0,3 kg de DBO por metro cúbico por dia numa região mais quente e vou tender a um 0,1 para regiões mais frias. Essa é a relação que a gente pode ter. E outras duas dúvidas. Uma, tu falou que normalmente ela é colocada como primeira lagoa, se a gente for ter uma sequência biológica, porque normalmente ela vai por primeiro. Interessante. Quando a gente usa a lagoa anaeróbia, ela tem uma função básica, na minha opinião, especialmente quando eu vou usar lagoas, eu já estou optando por um sistema mais barato. Então, possivelmente na sequência vão ter outras lagoas, e possivelmente uma lagoa facultativa. E o que acontece? A lagoa facultativa ela é dimensionada a partir da área superficial, que também depende da carga orgânica. Então, vamos imaginar que eu tenho um efluente lá que entra com 1000 mg de DBO. Se eu tenho uma lagoa anaeróbia, eu vou matar no mínimo uns 60%, né? Dependendo da temperatura, 70%, olha lá. Algumas lagoas evoluíram, mesmo lagoas, né? Anaeróbias, com a aplicação de alguns micro-organismos específicos, né? Uma aplicação externa, né? Os bioremediadores. Está cada vez tornando mais comum, pessoal. Posso chegar a 80%, 85% de eficiência. Mas o que vai acontecer? Inclusive a gente vai ter um pessoal, né? Para conversar sobre isso mais para frente. A gente está na primeira temporada agora, né? A gente vai ter a segunda, onde a gente vai falar um pouquinho sobre uma visão um pouquinho mais ampla de reuso e legislação, mas na terceira temporada, onde a gente vai chamar os convidados, a gente já agendou um pessoal que vai conversar sobre isso. E aí, quando a gente busca uma eficiência dessa, 60, 50, enfim, o que eu fiz? Essa redução de carga orgânica e vai impactar no tamanho da próxima lagoa. Então, quando eu tenho um efluente com uma carga, nem que não seja uma carga orgânica tão elevada, mas eu aplicar um sistema anaeróbio me ajuda a diminuir o tamanho da próxima lagoa, em especial, né? Então, ela vai diminuir de tamanho e, se for uma facultativa, muito, né? Essa redução é bastante significativa. Então, a gente usa muito a lagoa anaeróbia nesse sentido, né? Porque se eu vou pensar um sistema de lagoas, o custo para a manutenção de uma lagoa anaeróbia e o custo de uma lagoa aeróbia não muda, né? Sendo uma aeróbia natural, não muda nada, né? Não tem um custo praticamente para poder fazer essa manutenção. Mas se eu pensar em termos de área necessária, daí sim, né? Daí sim eu tenho uma diferença, vamos dizer assim, né? Tá. E outra coisa, me perguntaram até esses dias, eu fiquei meio assim de responder.
o que vai interferir o meu pH nessas lagoas? Se eu ter um pH, se eu tiver ali no meu sistema um pH mais baixo, eu preciso fazer correção, ou mais alto, mais baixo, ele vai interferir no que a gente vai ter. Por ser uma lagoa, eu acho que eu posso acrescentar um detalhe que eu acho que está na tua pergunta, que não tem a ver com pH, mas é importante nessa questão que muita gente não olha. No sistema anaeróbio, como em todo sistema biológico, né, o importante é eu ter contato entre a minha carga orgânica e o meu material, meu micro-organismo. Né? Esse contato tem que existir. No sistema anaeróbio, em que então não tem uma agitação, onde está essa grande massa de lodo? No fundo da lagoa. Então vai estar toda lá. O que a gente vê como principal alimentação do sistema de lagoas? Uma alimentação por cima. Né? Então o que a gente observou na nossa experiência? Que se a gente fizer essa alimentação próximo ao fundo da lagoa, eu tenho um contato muito mais direto, vamos dizer assim, com o meu lodo, e isso melhora o meu sistema. Né? Tanto hidráulico, do ponto de vista de que eu vou lançar o efluente no fundo, então ele vai ter que subir, né? Então ele vai ter que percorrer todo o caminho, vamos dizer assim, hidráulico da lagoa, para dar conta de ter essa mistura. A gente mediu isso efetivamente? Não. Mas a gente já viu reatores anaeróbicos, são o mesmo modelo da lagoa, né? Com os sistemas de agitação, de coleta de lodo de fundo e mistura desse lodo junto com o efluente que está entrando, esse sim leva uma eficiência de 90 e poucos %. Então a gente sabe que isso faz sentido e é importante. Então, mesmo o fato de ser lagoa, as pessoas dizem, tá, então eu não vou fazer nenhum tipo de controle. Não, o controle de pH é importante. Por quê? Especialmente pela última fase, que é a fase metanogênica. A fase metanogênica não muda, ela vai funcionar bem de 6,8 a 7,2. Então, se eu tenho um pH muito baixo, o que acontece? Eu posso ter uma sobrecarga nessa minha lagoa, né? Ela está tendo muita DBO, e aí o que está acontecendo? Está gerando muito ácido, né? Ácido orgânico. E esse ácido, então, vai baixar o pH. E aí eu preciso ter alcalinidade. Já viu acontecer, a gente já comentou inclusive em um dos episódios, né, de uma indústria onde a gente fez a consultoria, onde isso acontecia. E é grave, assim, ó. Numa lagoa anaeróbia isso acontece com frequência? Não acontece com frequência. Então, assim, por isso que também isso às vezes fica esquecido, né? Mas o controle de pH é importante. De pH, não só de pH, mas com de alcalinidade. Então, o que é um controle que a gente fala? Que é feito no ASBE. Sim, porque o ASBE é um reator muito menor, né, de taxa muito maior de conversão, de remoção. Então, é diferente, né? Mas isso vale para um sistema anaeróbio qualquer, uma lagoa também, isso é verdadeiro. No biodigestor isso também é verdadeiro. As fases vão acontecer de um jeito ou de outro, né? É uma questão de degradação da... E aí, assim, você acertar o pH nessa faixa 6,8 a 7,2, você tem uma garantia prévia, vamos dizer assim, que você está mantendo todas as fases. Né? Você está, então, hidrolisando, você está fazendo o processo de acidogênese, de formar os ácidos, depois da metanogênese, que você vai, então, remover, né, essa carga orgânica. Se você não transformar em metano e CO2, você não removeu a carga orgânica. Né? Então, às vezes assim, não é importante. Tá, mas mantém o pH sempre em 5 para te ver o que vai acontecer. Vai medir uma entrada e uma saída, vai ser igual a DBO. Igual. Por quê? Eu só peguei uma DBO que era desse comprimento, transformei nesse comprimento, que são os ácidos orgânicos que eu degradei. Né? Então, outra coisa que o pessoal erra muito, que é por ser anaeróbio, acha que pode, então, lançar efluente com um sólido suspenso. Não, é micro-organismo também. Uma lagoa anaeróbia vai degradar lodo? Vai. Muitas delas são usadas para degradar lodo. Nós tínhamos um caso em que eu pegava o lodo do aeróbio e lançava na lagoa anaeróbia. Eu tinha um problema, que era o fósforo. Que eu tinha um processo que era cíclico do fósforo. E eu tinha que remover uma parte, por questões de custo, a empresa não conseguia fazer a remoção do lodo. Mas posso fazer digestão? Sim. Eu conheço vários sistemas. Acho que tu visitou os sistemas de esgoto em que os UASB foram dimensionados para reatores anaeróbios foram dimensionados para poder tratar o esgoto. Só que como eu tinha uma DBO muito baixa, ele também foi programado para pegar o lodo do biológico aeróbio que tinha depois, aerado no caso, e digerir no reator. Então, vir sólidos suspensos na minha linha de efluente que entra na lagoa é uma falha grave? Não, mas eu não posso considerar que eu vou colocar qualquer coisa dentro da lagoa. Né? Isso sempre vai aumentar o meu tempo de degradação, porque primeiro eu tenho que ter a hidrólise, quebrar todo esse material, para daí eu poder ter um processo de degradação. Bem controlado, né? Bem assim, largar que vai dar certo. Isso aí. Mas muita gente no passado tinha essa ideia. Né? Tinha essa ideia.
que eu puder lançar no sistema anaeróbio, eu vou lançar que ele dá conta. Não, ele dá conta de uma carga orgânica alta? Sim, dá conta, mas não de uma carga orgânica suspensa. O máximo que eu puder fazer de remoção anterior, eu devo fazer, porque isso vai facilitar meu processo biológico, né? A gordura também é outro... Eu acho que esse é um ponto importante. Gordura que a gente comentou, pensando aqui no episódio que a gente falou sobre áreas de graxas, a gente falou, né, da importância de remover ele no início, porque tendo essa sequência de tratamento biológico, ele... Eu tenho, o que a gordura pode influenciar, né? Na lagoa anaeróbia, ela pode formar ou ajudar a formar aquela camada de lodo pela parte de cima. Uhum. De novo, se eu fizer uma alimentação mais próxima ao fundo, eu ajudo a eliminar isso. A gente teve casos laticínios que a gente desligou o sistema físico-químico e tudo bem, era um laticínio que tinha uma separação diferenciada dentro do processo, eles perdiam muito pouco. Né? Que é o ideal até, né? Menos conseguir desperdiçar, né? Se tu tá perdendo muita gordura, pode ter um desperdício dentro do processo. Tu tá perdendo matéria-prima, né? E ele era até atípico com relação a isso, mas obviamente tinha bastante óleo de graxa, a gente via lá no equalizador, né? Formava aquela crosta de gordura. Então, mesmo nesse sistema funcionando, não deu problema. E quando dá esse tipo de problema, a gente tem biorremediadores que podem ajudar a fazer essa eliminação dessa camada superficial. O que não dá para fazer é criar uma crosta. Né? E especialmente essa crosta... O pessoal começa a dar atenção para que dê um problema. Aí é tarde. Né? Nós já tivemos um caso de um laticínio, né, que a gente trabalhou um tempo que dava para andar em cima. Né? Então assim, aí não. E aí o que acontece? O que essa camada tem? Ela não tem lodo que flotou. Ela tem gordura. E a gordura vai feder. Né? Mais do que normal. Então vai dizer que é um problema da lagoa anaeróbia, na verdade não é. Você tem uma camada de gordura, isso vai gerar mau cheiro, mais do que a própria lagoa. Né? Não dá para nós dizer que cheiro, mas o cheiro da lagoa anaeróbia é característico. E se é o cheiro característico, ele não incomoda tanto, porque esse cheiro de quando eu tenho um pH ácido, quando eu tenho um sobrecarregamento, né? Ou quando eu tenho um óleos e graxas, uma gordura, é diferente. É um cheiro que irrita muito mais, é um cheiro mais ácido. Né? E isso irrita muito mais a mucosa, e tem um cheiro mais intenso, e eu vou provocar certamente mais incomodação na minha vizinhança. Com certeza. Muito bom. Beleza? Eu acho que de Lagoas na anaeróbia a gente explorou um bocado. Acho que sim. Então a gente vai gravar na sequência aí sobre Lagoas facultativos. Então beleza. Até a próxima, pessoal. Um abraço. Valeu, um abraço, gente. Até mais.